Concurseriano e concurseriano do meu Brasil, voltamos novamente com a nossa aula aí do Estatuto do Magistério Público Municipal de Nova Iguaçu, a nossa Lei 3.526 de 19 de setembro de 2003, beleza? Então, a gente vai começar a nossa aula de hoje, lembrando que já está aqui disponível na descrição 50 questões do Estatuto do Servidor de Nova Iguaçu e 43 questões aqui do Estatuto do Magistério, tá? De Nova Iguaçu. Já coloquei aqui na descrição. É só você acompanhar, se você quiser fazer a compra dos dois com valor promocional ou um de cada vez, tá? São 50 questões do Estatuto, né, que está até aqui, já está até aqui aberto, né? 43 questões aqui do Estatuto do Magistério. E também tem 50 questões aqui, se eu não me engano, são 50, 52. Eu sempre coloco questões a mais mesmo, tá? Então são 52 questões do Estatuto do Servidor de Nova Iguaçu, tá? Esse aqui é o material que você adquire quando você realiza a compra. Eu já estou mostrando ele aqui para vocês, beleza? Então são questões baseadas na banca Consulplan. Você pode comprar ou um só, né, de cada vez, ou os dois ao mesmo tempo no combo, beleza? Então vamos começar a nossa aula de hoje. A gente vai falar aqui, a gente vai falar dessa lei, né, que é a Lei 3.526, que fala sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal, ok? Show de bola. Então vamos começar aqui com o artigo 1. Fica atualizado, né? Deixa eu colocar grandão aqui para ficar melhor para vocês verem, né? Fica atualizado. Deixa eu aumentar um pouquinho. Isso. Aumentar mais um pouquinho. Não, aí fica grande demais. Fica atualizado o Estatuto do Magistério da cidade de Nova Iguaçu. Passe a lei, né, 2905 de 26 de junho de 98, que instituiu o plano de carreira e remuneração do quadro de pessoal do magistério da Prefeitura da cidade de Nova Iguaçu. Então, fica estabelecidas as normas, a organização, a estruturação e a respectiva carreira do Magistério Público Municipal, respeitada a legislação federal correlata vigente. Então, aqui, né, logo nesse artigo 2, o Estatuto está definindo as regras que vão reger ali o exercício da profissão de magistério aqui no município, né? Então, essas normas podem abranger uma variedade de aspectos, né? Como carga horária, condições de trabalho, critérios de avaliação, entre outros. Então, a organização ela se refere, né, à estrutura hierárquica e funcional do magistério público municipal, tá? Então, aqui ele está falando, ó, fica aqui estabelecidas as normas, a organização, né, a estruturação, e a respectiva carreira no Ministério Público, ou do Ministério não, no Magistério Público, tá? Então, ele está dizendo aqui que existe uma estruturação, né, de carreira. Então, ele está estabelecendo a forma como a carreira do magistério é estruturada. Aí vai incluir uma série de coisas, né? Níveis de progressão, categorias, cargos, salários, benefícios e demais elementos ali relacionados à trajetória profissional dos educadores municipais. E aí ele fala, né, a respeitada legislação federal correlata vigente. Então o estatuto ele ressalta que todas as disposições contidas nele devem estar em conformidade com a legislação federal pertinente. Então isso significa que as normas municipais não podem entrar em conflito com as leis federais relacionadas ao magistério. Ok? Aqui no parágrafo único, aplica-se subsidiariamente ao pessoal do Magistério Público Municipal o Estatuto dos Funcionários Públicos da cidade de Nova Iguaçu, no que não contrariar o dispositivo nesta lei, né? Então aqui ele está dizendo que existe uma aplicação subsidiária. Aqui está indicando que o Estatuto dos Funcionários Públicos da cidade de Nova Iguaçu ele pode ser aplicado de maneira secundária, ou seja, em situações em que as disposições específicas para o Magistério Público Municipal não abordem determinados assuntos.
Então, quando ele fala que o Estatuto do Funcionário Público, a gente sabe que o Estatuto é referente ali ao conjunto de regras e normas que regulamentam o trabalho e os direitos dos funcionários públicos da cidade. Então, essas normas, elas podem abranger diversas áreas, né? Direitos e deveres, regime de trabalho, benefícios, como a gente já estudou lá na primeira aula, que a gente inclusive vai colocar a segunda aula também do Estatuto do Servidor. Então, quando ele fala que não contrariar o dispositivo nesta lei, né, como ele fala aqui no final, ele está dizendo o seguinte: aqui está estabelecendo que caso haja uma divergência entre as disposições do Estatuto dos Funcionários Públicos e o disposto na lei que trata do magistério público, as regras específicas para os profissionais de magistério devem prevalecer, ok? Entende-se por pessoal do magistério o conjunto de funcionários que, lotados nas unidades escolares e nos demais órgãos da Secretaria Municipal de Educação, exerçam cargos ou funções de regência, direção, administração escolar, né? Planejamento, orientação pedagógica, orientação educacional e supervisão escolar. Então vamos entender esse artigo 3, né? Então esse artigo 3 ele está dizendo o quê? Entende-se por pessoal do magistério o conjunto de funcionários. Então, ele está se referindo a um grupo ou coletivo de trabalhadores que compõem o pessoal do magistério. Tá? Até aí é tranquilo, né? E lotados nas unidades escolares e nos demais órgãos da Secretaria Municipal. Então, aqui indica que esses funcionários estão designados para trabalhar em escolas, né, que são as unidades escolares, e também em outros órgãos da Secretaria Municipal de Educação. Então, isso sugere uma abrangência que vai além das salas de aulas, né, incluindo setores administrativos e de planejamento. Então, ele fala aqui, ó, exercício de cargos ou funções, né, que exerçam cargos, né, ou funções, né? Então, ele está dizendo que ele está estabelecendo que o pessoal do magistério pode ocupar cargos ou desempenhar funções específicas relacionadas à educação. E aí ele detalhou aqui alguns cargos, né, de regência, né? A regência ele tem atuação direta na condução das aulas, né? Direção e administração escolar, né? Direção e administração escolar tem a responsabilidade pela gestão, né? Pela administração na escola. O planejamento ele é a elaboração de planos educacionais, né? Orientação pedagógica, assistente ali é uma assistência aos professores no desenvolvimento de práticas pedagógicas, né? Orientação educacional, né? Orientação aos estudantes em aspectos educacionais e de desenvolvimento pessoal e supervisão escolar, né? Que é o acompanhamento e supervisão das atividades educacionais. Ok? Show de bola. Maravilha. Então, eu vou te dar um exemplo, né? Um diretor de uma escola, um coordenador pedagógico responsável pelo planejamento educacional, um orientador educacional que oferece suporte aos alunos em questão não apenas acadêmica, né, mas também pessoais, um supervisor escolar que monitora a implementação de práticas pedagógicas na escola, né, seriam considerados aí parte do pessoal do magistério, ok? É considerado função de regência, olha a função de regência aqui, ó, aquela exercida pelos professores em sala de aula. Então, né, na prática de ensino. Falou em regência, você vai lembrar de professores em sala de aula, na prática de ensino, né? Então, aqui o parágrafo 1, ele está se referindo às atividades exercidas pelos professores. Então, o professor de matemática que ministra aulas de matemática é considerado exercendo ali funções de regência. Aí no parágrafo 2 é considerada função de direção aquela exercida pelos professores na orientação e controle de execução de atividades de natureza técnico, administrativa e pedagógica. Então é muito simples. A definição de função de direção é que vai corresponder ali à atividade que os professores orientam e controlam, né, a execução de atividades
dessas naturezas aqui: técnico, administrativa e pedagógica. Então, um coordenador pedagógico, por exemplo, que supervisiona e orienta outros professores quanto à implementação de práticas pedagógicas específicas e está desempenhando ali a função de direção. Beleza? Parágrafo 3 é considerada função de administração escolar, né, aquela exercida pelos professores que participam da elaboração e aplicação das diretrizes, orientação e controle do processo educacional. Então, aqui está se relacionando às atividades dos professores que participam na elaboração, né, dessas diretrizes, dessas orientações, desse controle do processo educacional em uma escola. Então, por exemplo, um professor que faz parte do conselho escolar, né, e contribui ali para a tomada de decisões sobre políticas educacionais, orçamento, planejamento estratégico, ele está exercendo a função de administração escolar. Beleza? Show de bola. Maravilha. Vamos seguir. Parágrafo 4. É considerada função de planejamento, aquela que é exercida pelos professores também, né, responsáveis pela elaboração e aplicação de planejamento técnico, administrativo, pedagógico, no âmbito da Secretaria Municipal da Educação, da Education, né? Então, qual é a definição? É uma atividade exercida por professores responsáveis pela elaboração e aplicação do planejamento técnico, administrativo e pedagógico. Um exemplo, por exemplo, um professor que trabalha na Secretaria Municipal de Educação e é responsável por elaborar planos estratégicos, técnicos e pedagógicos para a rede de escolas municipais está desempenhando a função de planejamento. É considerado função de orientador pedagógico aquela exercida pelos professores, responsáveis pelas diretrizes, orientação e controle do processo de ensino-aprendizagem, aqui no parágrafo 5º. Então, é correspondente à atividade de professores. Eles são responsáveis pelo quê? Pelas diretrizes, orientação e controle do processo de ensino-aprendizagem. Então, um orientador pedagógico que assessora os professores no desenvolvimento de métodos de ensino eficazes, identifica desafios no processo de aprendizagem dos alunos e sugere estratégias ali de melhoria, né? Está exercendo a função de orientador pedagógico, ok? É considerado função de orientador educacional, aquela exercida pelos professores responsáveis pelas diretrizes, não confundir, tá? Orientação e controle do processo educacional, né? E controle do processo. Observe que o orientador educacional e o orientador pedagógico, eles trabalham praticamente com a mesma coisa, né? Então a banca ela pode usar isso daqui como uma pergunta, tá? Prestar atenção nessas coisinhas aqui, porque ela pode, ó como é parecido: diretrizes, orientação e controle do processo ensino-aprendizagem. Aqui é a mesma coisa: diretrizes, orientação e controle do processo educacional. Então ele pode colocar o orientador educacional com essas características aqui e o orientador pedagógico com essas daqui de baixo. Ele pode inverter, então prestar atenção nisso aqui, tá, galera? É considerada função de supervisor escolar, aquela exercida pelos professores, aqui, responsável pelas diretrizes, como aparece, orientação e controle do funcionamento da rede municipal de ensino. Observe que sempre é o final que muda, tá? Funcionamento da rede municipal de ensino no âmbito da Secretaria Municipal de Educação. Então, estamos falando do parágrafo 7. Parágrafo 7, ele está dizendo aqui que é atividade exercida por professores também, né? Que, mais uma vez, são responsáveis ali pelas diretrizes, pela orientação, pelo controle do funcionamento da rede municipal de ensino, beleza? E aí, no final, ele fala, né? Um exemplo: um supervisor escolar que atua ali na supervisão e orientação de diversas escolas municipais. Ele vai garantir ali que as diretrizes educacionais sejam seguidas, promovendo a qualidade do
do ensino, auxiliando na resolução de desafios específicos, né, enfrentados ali pelas escolas. Então, ele está desempenhando a função de um supervisor escolar. Ok? Aí a gente vai chegar nos princípios e diretrizes. São os seguintes princípios e diretrizes do Magistério Público Municipal. A denominação da gestão do sistema educacional, né? Então, esse princípio ele sugere que é relevante ter uma nomenclatura clara e específica para a administração e coordenação do sistema educacional. Então, a denominação pode refletir a abordagem, os valores, os objetivos da gestão educacional do município, ok? Aí tem os resultados da educação escolar, né? Dependem essencialmente das qualidades pessoais e profissionais dos funcionários em atividade no magistério, das condições oferecidas para a realização do trabalho destes e da sua relação com o meio social do educando. Muito simples. Aqui ele está enfatizando a importância das características pessoais e profissionais dos profissionais de educação, né? Das pessoas que trabalham com a educação, das condições de trabalho oferecidas a elas e da relação entre esses profissionais e o meio social dos alunos. Então, isso destaca a interconexão entre diversos fatores que influenciam os resultados educacionais. Beleza? Show de bola. Aperfeiçoamento profissional com meta permanente. Ele vai dizer aqui, ó, o aperfeiçoamento profissional do pessoal do magistério é meta permanente no sentido de proporcionar a melhoria da qualidade de ensino. Então, aqui ele está estabelecendo que o aprimoramento profissional, né, do magistério é uma meta constante. Então, isso destaca a importância da formação contínua, do desenvolvimento profissional dos educadores para a melhoria contínua da qualidade do ensino. Ok? É condição para a efetivação dos ideais e objetivos da educação, a garantia ao pessoal do magistério de meios compatíveis com o padrão intelectual que dele se exige e capazes de assegurar-lhes o respeito público, né? Show de bola. Então aqui ele está indicando a concretização dos ideais e objetivos da educação, né? Requer garantias adequadas ao pessoal do magistério. Então, isso pode incluir meios compatíveis com o padrão intelectual exigido. Então, esses meios podem incluir recursos, condições de trabalho e respeito público, né? Show de bola. Então, esses princípios e diretrizes, eles evidenciam um comprometimento com a qualidade do ensino, né? A valorização dos profissionais da educação e a importância de condições adequadas para o exercício efetivo do magistério público municipal. Então, eles estão orientando a política educacional local na busca por um sistema de ensino mais eficiente e eficaz. Show? E aí a gente vai falar do pessoal do magistério, capítulo 1, que fala da carreira do magistério. Então, entende-se por magistério, né, as atividades exercidas por especialistas envolvidos no processo educacional. Então, é muito simples o entendimento, né? O termo magistério geralmente se refere ao conjunto de atividades ligadas ao ensino, né, à educação. Então, envolve profissionais que atuam no campo educacional, né, que desempenham funções diversas relacionadas ao ensino, orientação, supervisão e gestão escolar. Então, essa definição ele está destacando que essas atividades elas são realizadas por especialistas. Esses especialistas podem incluir professores, coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais, supervisores escolares, naquele que a gente já mencionou, e outros profissionais envolvidos no planejamento, execução, supervisão de práticas educacionais. Então, a expressão envolvidos no processo educacional, aqui, ó, envolvidos no processo educacional. Então, aqui está destacando que o magistério ele abrange diversas atividades que vão contribuir para o desenvolvimento e aprimoramento do processo de aprendizagem dos alunos. Beleza?
para provimento de... Aqui, a gente está aqui, né? Para provimento de pessoal docente, além dos requisitos, né? Além dos requisitos normais, vai se exigir ali a formação profissional mínima nos termos da legislação vigente. Então, aqui, ele está se referindo à contratação, à nomeação, né, de professores para o cargo no sistema educacional. Então, esse processo é chamado de provimento, né, indicando como os cargos serão preenchidos. Então, aqui ele está sugerindo que há requisitos padrão, né, que normalmente são exigidos para quem deseja se tornar um membro do corpo docente. Esses requisitos podem incluir formação acadêmica, experiência profissional, habilidades específicas, entre outros. Então, existe uma exigência de formação profissional mínima. Então, ele está destacando que, além dos requisitos normais, é necessário que os candidatos, né, tenham uma formação profissional mínima, né? Então, isso significa que o profissional ele deve ter recebido uma educação específica, a atender, né, a um nível mínimo de qualificação para ocupar o cargo no magistério. Beleza? Show de bola. Uma formação profissional. Então, provavelmente aqui ele tá exigindo aqui uma certa experiência, né, nos termos da legislação vigente. Então, a remuneração do pessoal do magistério obedecerá aos parâmetros básicos. Aqui, ó, básicos para cargos de atribuições com responsabilidades iguais ou assemelhadas. Então, quando ele fala de remuneração do pessoal do magistério, essa parte inicial aqui do texto, ele está se referindo aos salários, né, aos benefícios oferecidos a esses profissionais. Então, vai incluir quem? Como a gente já sabe, professores, diretores, coordenadores pedagógicos. Então, vai obedecer parâmetros básicos, né? Indica que a remuneração seguirá padrões, seguirá critérios fundamentais. Então, esses parâmetros podem incluir, por exemplo, faixas salariais, benefícios específicos ou outros elementos que orientam a política de remuneração, né? E aí ele fala aqui, ó, para cargos de atribuições com responsabilidades iguais ou assemelhadas. Então ele está estabelecendo que a equiparação salarial ela se dará entre cargos que tenham atribuições, responsabilidades semelhantes. Então isso significa que os profissionais que desempenham funções similares devem receber uma remuneração equitativa, equivalente, né? Não, é mais ou menos isso aí. Beleza? Show de bola. Aqui no parágrafo único, os parâmetros referidos no caput desse artigo obedecerão à qualificação em cursos e estágios e formação e aperfeiçoamento e atualização. Então, aqui ele tá dizendo o seguinte, ele está destacando que a remuneração ela está vinculada à qualificação dos profissionais em cursos específicos, né? Então, isso implica que a participação, a conclusão bem-sucedida de cursos de formação relacionados à área de atuação no magistério podem influenciar positivamente a remuneração, né? Então, quando ele fala de aperfeiçoamento, de atualizações, está indicando que o aperfeiçoamento e atualizações contínuos também serão considerados, né? Profissionais que buscam melhorar suas habilidades e conhecimentos por meio de cursos de aperfeiçoamento e atualizações podem ser recompensados com uma remuneração condizente, né? Show. O acesso à promoção, né? A promoção ou ascensão de pessoal do magistério dá-se segundo o estabelecido no plano de carreiras e remuneração do quadro de pessoal do magistério da Prefeitura de Nova Iguaçu. Lembrando que a ascensão é inconstitucional, mas você precisa saber o que significa, tá? Se ele está pedindo as informações que estão aqui, você deve seguir as informações que estão aqui, ok? Show de bola. E aí ele vai falar aqui, ó, quando ele fala que o acesso, né, a entrada, o ingresso de novos profissionais do pessoal do magistério pode envolver, por exemplo, a contratação de professores iniciantes, né? Então, aqui quando ele fala de promoção,
indica a movimentação ascendente dentro da carreira, geralmente associada ali ao avanço para cargos ou níveis mais elevados dentro da estrutura hierárquica, né? Promoção ainda é válido, né? Pode ser resultante de experiência, qualificação, tempo de serviço, desempenho, qualificação, enfim. Beleza? A ascensão, ela é similar à promoção, né? Também se refere ao avanço na carreira, geralmente relacionado a níveis mais elevados de responsabilidade e remuneração, pode ocorrer por meio de processos seletivos ou critérios estabelecidos no plano de carreira. E aí ele fala aqui, ó, do plano de carreiras e remuneração. Aqui, esse plano de carreiras e remuneração, ele está destacando que as regras e critérios para acesso, promoção, ascensão, estão detalhadas no plano de carreira e remuneração do quadro pessoal do magistério da prefeitura. Então, esse documento ele é fundamental para orientar ali o desenvolvimento profissional, a progressão na carreira dos profissionais de magistério. Aqui você vai encontrar qual é o nome da função, quais funções você pode subir de cargo, né, para qual função você pode subir, qual a remuneração de cada cargo. Aqui nesse documento aqui, que é o plano que a gente chama de PCCR, que é o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, né, que a gente chama, existe uma lei, inclusive, que fala sobre isso. Beleza? Vamos seguir aqui, então. Parágrafo único. O ingresso na carreira do magistério dar-se-á através de concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidas às normas legais e regulamentos. Então, isso aqui é muito simples, inclusive está, né, tá lá no Estatuto do Servidor também. Só que ele está falando que o ingresso na carreira de magistério vai dar-se através de concurso público, né? Vai ter que fazer um concurso público de provas ou de provas e títulos. Geralmente, não vou dizer que é regra, geralmente concurso para professor, você tem que entregar, você tem que fazer a provinha bonitinha e tem que entregar os títulos logo em seguida, né? Aí é obedecido às normas legais e regulamentos. E aí a gente vai chegar aqui nas condições do regimento de trabalho. Esse documento, galera, ele tem 9 páginas, ele é bem pequenininho, tá? A aula, provavelmente, em 2 aulas aí, a gente consegue finalizar. Então, aqui a gente vai falar aqui, ó, do artigo 9, né? O que o artigo 9 ele vai trazer aqui pra gente? O regime de trabalho do pessoal do magistério em regência de turma obedecerá a seguinte carga horária. Então, professor 2, com regência em turmas de primeiro segmento, né, que da primeira à quarta série, do ensino fundamental. Então, 20 horas semanais. Olha só que maravilha, hein? 20 horinhas semanais. Aí vem aqui, ó, professor 1, né? Ele colocou professor 2 primeiro e depois ele colocou professor 1. Com regência de turma de quinta à oitava série do ensino fundamental também. Com 12 horas semanais. Olha só que maravilha. Show de bola. E aí são acrescidos 20%, né, 20% ao total da carga horária semanal dos professores regentes, para que possam dedicar-se a atividades extracurriculares, né? Extracurriculares, de acordo com a Lei 2.905, de 26 de junho de 1998. Então, aqui ele está indicando que existe um acréscimo de 20%, né, na carga horária. Então, aqui os professores que estão em regência, né, que estão trabalhando de turma, né, que ele tem uma turma, terão aí um aumento de 20% em sua carga horária semanal. Então, esse acréscimo ele é uma ampliação destinada a atividades além das aulas regulares, ok? Então, esse acréscimo ele tem um propósito específico. Ele vai permitir que os professores dediquem-se a atividades extracurriculares. Essas atividades podem incluir, por exemplo, participação em projetos, orientação a estudantes em atividades extracurriculares, participação em comissões, entre outras, beleza? Então, ele está fazendo uma referência aqui a uma lei específica, que é a Lei 2.905, de 1998, indicando que os detalhes sobre essa prática e atividades extracurriculares podem estar especificados nessa legislação, beleza? Show de bola. Então, vamos seguir. O regime, aqui no artigo 10, né? O regime de trabalho do pessoal do Magistério Público Municipal em função extraclasse obedecerá à seguinte carga horária. Quais são
as cargas horárias, né? Cargo comissionado, símbolo CC. Lembrar isso daqui, tá, galera? Isso aqui é importante. Inclusive, tá lá nas nossas questões, tá? Essas siglas aqui, ok? Então, os profissionais que ocupam cargos comissionados, identificados aqui pelo símbolo CC, que é cargo comissionado, no caso, né? Terão uma carga horária de 40 horas semanais dedicada a funções extra-classe, tá? Esses cargos comissionados geralmente envolvem responsabilidades administrativas e de gestão. Então, aí tem as funções gratificadas, que é o símbolo FG, são 30 horas semanais. Então, para as funções gratificadas, representadas pelo símbolo FG, a carga horária será de 30 horas semanais dedicadas às atividades extra-classe. Então, as funções gratificadas geralmente incluem tarefas específicas, além das atividades de ensino em sala de aula. Beleza? As demais funções extra-classe, 25 horas semanais. Então, 40 horas semanais para cargos comissionados, funções gratificadas, 30 horas semanais e 25 horas para as demais funções extra-classe. Então, para as demais funções que não são cargos comissionados ou função gratificadas, a carga horária será de 25 horas semanais. Então, isso inclui outras atividades que não se enquadram nas categorias específicas mencionadas anteriormente. Beleza? São condições essenciais de trabalho do pessoal do magistério. Então, tem que possuir uma unidade escolar, que é o artigo 11, né? Tem que possuir uma unidade escolar, a infraestrutura física adequada, né? Oferecer suporte técnico-pedagógico e de serviços essenciais a um ensino de qualidade, né? Então, aqui ele diz que tem que possuir a unidade escolar, né? O que significa possuir aqui essa unidade escolar, né? Então, esse ponto aqui ele está enfatizando a importância que as unidades escolares, que são as escolas, né, possuírem uma infraestrutura física adequada, né? Então, isso inclui instalações como salas de aula, laboratórios, áreas comuns e demais estruturas necessárias ali para proporcionar um ambiente educacional seguro, um ambiente propício ao ensino, né? Possuir a unidade escolar, a infraestrutura física adequada. Então, as escolas têm que ter aqui uma infraestrutura física. Quando fala de infraestrutura, está falando da parte interna da escola. E aí oferecer também suporte técnico-pedagógico, né? No local tem que ter. Então, esse ponto ele está destacando a necessidade das escolas oferecerem suporte técnico-pedagógico, ou seja, recursos e assistências relacionadas à prática educacional. Então, isso pode incluir treinamento para professores, acesso a materiais didáticos e tecnológicos, bem como serviços essenciais ali que contribuam para a qualidade do ensino, como serviços de apoio ao estudante, etc., né? Então, essas são as condições essenciais de trabalho do pessoal do magistério. A lotação dos professores, aqui no artigo 12, né? A lotação dos professores, vou colocar aqui, ó, a lotação dos professores e demais profissionais envolvidos no processo educacional se restringe à Secretaria Municipal de Educação, tá? Então, isso aqui também é muito simples. Essa declaração ela está estabelecendo que a designação ou alocação de professores e outros profissionais ligados à educação ocorre exclusivamente na Secretaria Municipal de Educação. Isso aqui é questão de prova, tá? Isso significa que a atribuição de escolas, turmas ou funções específicas está centralizada nesse órgão. Então, além dos professores, a expressão, quando ele fala aqui, ó, a lotação dos professores e demais profissionais envolvidos, ele está incluindo outras pessoas, pode ser um coordenador pedagógico, um orientador educacional, supervisores escolares, ele está incluindo também outros profissionais, não só professores, beleza? Aqui no artigo 13, a distribuição do pessoal nas unidades escolares, quando ele fala de unidades escolares, ele está se referindo às escolas, né? A distribuição desse pessoal nas escolas obedecerá aos seguintes critérios: lotação da unidade escolar considerando a estrutura básica, antiguidade e necessidade imediata da unidade
de ensino. Então, muito simples, né? Ele está falando aqui que quando for distribuir o pessoal nas escolas, tem que obedecer os seguintes critérios. Então, ele fala aqui, né? Lotação da unidade escolar considerando a estrutura básica. Então, esse critério está destacando a importância de considerar a lotação da escola com base em sua estrutura básica. Então, isso vai implicar levar em conta a capacidade da escola, o número de salas de aulas, as demandas específicas da comunidade escolar e os recursos ali disponíveis na instituição. Quando ele fala da antiguidade, o critério de antiguidade sugere que a distribuição do pessoal pode levar em consideração o tempo de serviço dos profissionais. Então, geralmente, a antiguidade é um fator utilizado para determinar a ordem de escolha ou designação de cargos, considerando ali a experiência acumulada e a necessidade imediata da unidade de ensino. Então, esse critério está destacando a relevância de atender às necessidades imediatas da unidade de ensino. Então, isso pode envolver a distribuição de pessoal com base ali nas demandas específicas da escola, com a oferta de determinadas disciplinas, a implementação de projetos educacionais ou outras necessidades emergentes. Beleza? Então, por exemplo, se uma escola tem uma grande demanda por aulas de ciências e um professor com experiência e especialização nessa área solicita uma transferência, a escola ela pode priorizar esse professor de acordo com o critério de necessidade imediata da unidade de ensino. Então, esses critérios visam garantir ali uma distribuição equitativa, uma distribuição igualitária e eficiente ali do pessoal das unidades escolares, né? Vai levar em consideração tanto as características estruturais quanto as necessidades específicas de cada instituição, bem como a experiência e antiguidade dos profissionais. Ok? Show de bola. Essa aula já está com quase 40 minutos, mas vamos chegar até aqui, pelo menos. Vamos ler até essa parte aqui e a gente finaliza. Depois, acho que 2 aulas ou 3 aulas a gente mata essa lei aqui, tá? Então, a Secretaria Municipal de Educação baixará portaria, aqui ó, baixará portaria definindo a estrutura básica das unidades escolares, né? Então aqui ele está indicando o seguinte, é muito simples. A responsabilidade pela definição da estrutura básica das escolas é atribuída à Secretaria Municipal de Educação, beleza? Então, essa secretaria, geralmente, ela vai desempenhar um papel fundamental na formulação, né, na implementação de políticas educacionais no âmbito municipal. E aí, a portaria, vai baixar uma portaria para definir a estrutura básica. Então, o meio pelo qual a Secretaria Municipal de Educação vai estabelecer a estrutura básica é por meio de uma portaria. Uma portaria é um ato administrativo emitido por autoridades para regulamentar procedimentos, normas ou questões específicas dentro da administração pública. Então, vou te dar um exemplo. A Secretaria Municipal de Educação ela pode emitir uma portaria que detalhe os requisitos mínimos para uma escola, para uma unidade escolar, incluindo o número de salas de aula, laboratórios, biblioteca, quadra esportiva, entre outros. Então, essa portaria ela pode também abordar aspectos relacionados à equipe administrativa, como diretores, coordenadores, necessários ali para a operação adequada da escola. Beleza? Aqui no parágrafo 2, aqui ele vai dizer o seguinte, ó, a escolha da unidade escolar para a lotação inicial será facultada ao funcionário com rigorosa observância da ordem de classificação em concurso público de acordo com as vagas existentes. Então, o funcionário ele tem autonomia para escolher a unidade escolar no qual ele será inicialmente lotado, né? Então, essa escolha é concedida ao funcionário, oferecendo uma participação ativa na decisão ali do local de trabalho. Então, quando ele fala da observância rigorosa da ordem de classificação em concurso público, ele está destacando que a escolha da unidade escolar deve ocorrer com estrita observância da ordem de classificação obtida pelo funcionário no concurso público. Então, esse critério é importante para garantir a transparência e a justiça no projeto de alocação de profissionais. Então, quando ele fala de acordo com as vagas existentes, né, aqui no final, de acordo com as vagas existentes,
ele está especificando que a escolha está condicionada às vagas existentes na escola, né? Então, isso significa que a lotação inicial ocorrerá apenas nas unidades que possuem posições disponíveis de acordo com a demanda e as necessidades da rede de ensino, ok? Parágrafo 3. No caso de se tornar excedente na unidade escolar onde esteve em exercício, será o professor devolvido à secretaria para nova lotação. Então, vamos entender aqui, né, o que significa. Então, no caso de tornar excedente, né? Então, o termo excedente, ele está se referindo aqui a uma situação em que há mais professores do que vagas disponíveis na unidade escolar em que estavam inicialmente lotados. Então, isso pode ocorrer, por exemplo, devido a reorganizações, redução de turmas ou outras mudanças na demanda, né? Então, aqui ele está estabelecendo que, em casos de excedência, o professor será devolvido à Secretaria Municipal de Educação. Então, a Secretaria terá a responsabilidade de realocar o professor em uma nova unidade escolar, onde haja vaga disponível. Beleza? Então, um exemplo. Se uma escola enfrenta ali uma redução no número de turmas devido à diminuição no número de alunos, alguns professores podem se tornar excedentes. Então, nesse caso, esses professores seriam devolvidos à Secretaria Municipal de Educação para que fossem lotados em outra escola onde haja necessidade. Show de bola? Maravilha! Então, a gente chega aqui, né, no final dessa aula, a gente vai muito provavelmente, a gente vai colocar outras aulas aí para explicar, porque é pequenininho, né, já está com... são 9 páginas apenas, mas são informações assim que elas precisam de uma atenção maior, um estudo bem aprofundado para você entender realmente. Ok? Se você gostou dessa aula, deixa o seu like. Ó, segue a gente aqui, ó, nosso Instagram aqui em cima. Segue a gente lá, dá essa força. Lá você pode falar direto comigo no direct. A gente tem, de vez em quando a gente coloca promoções lá no nosso Instagram, tá? De vez em quando a gente coloca informações bem legais lá, beleza? Nosso material está aqui embaixo na descrição. Ah, Thiago, não gosto de comprar pela internet, eu tenho medo. O que é que eu faço? Não tem problema, você pode. Meu WhatsApp também vai ficar aqui na descrição, você fala direto comigo e aí a gente faz uma negociação, a gente faz ali um valor bem legal e aí você pode comprar direto comigo também. Eu envio direto para o seu WhatsApp ou direto para o seu e-mail, você escolhe. E aí você pode pagar no Pix. A vantagem de você comprar na Hotmart é que você pode comprar no cartão de crédito, né? Pode comprar no cartão de crédito, no boleto, no Pix. E aí você escolhe a forma de pagamento. Lembrando que a forma de pagamento boleto, você vai pagar o boleto, vai compensar o pagamento para depois você receber o documento no e-mail. Pix e cartão de crédito, você imediatamente recebe a informação no e-mail para você ter acesso aos arquivos lá na plataforma. Beleza? Então a gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixa o likezão aqui, deixa também um comentário, pode ser um comentário bom, pode ser um comentário, um feedback, e também se inscreve no canal para você sempre receber as atualizações quando a gente postar uma aula nova. Valeu? Tamo junto, aquele abraço e tchau!